Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. Então, nosso amigo Jean-Marc Ligan, das Filipinas, e ele está no seminário do Padre Chazal. Padre Chazal, formado no seminário de Econa, e em seguida foi para o seminário da Fraternidade nos Estados Unidos. Então, ele domina as duas línguas, o francês e o inglês. E como nas Filipinas a língua mais utilizada é o inglês, ele pôde então fundar um seminário e dar aulas em inglês, e fazendo assim o seminário que na Ásia procura guardar não só a doutrina de Monsieur Lefebvre, mas esses conselhos que ele nos deu de guardar de não fazer, não se pôr debaixo de autoridades que não guardam a integridade da fé católica. Então esse aqui é o ponto, guardar a integridade da fé católica. E assim, quando o Monsenhor Wilson foi expulso da fraternidade, porque ele se opunha a essa política de se submeter mais ou menos. A situação atual é bastante confusa. Confusa no sentido que não é evidente o que vai acontecer, nem o que está acontecendo. Monsieur Lefebvre era muito mais transparente, como se diz hoje. Quando ele voltava de Roma, ele, na conferência espiritual, contava tudo. O cardeal tal falou isso, eu respondi isso, e era assim bem transparente. Os seminaristas sabiam, e não só eles, mas até os monges ficavam sabendo como estavam essas relações que Monsieur Lefebvre no final achou que não era possível levar adiante. Ele chegou a escrever que o dever de todo padre que quer permanecer católico é de separar inteiramente, guardar, sim, inteiramente dessa igreja conciliar. Na verdade, as duas igrejas estão com mesma cabeça, e uma cabeça que tende inteiramente, que adere inteiramente ao modernismo. Então, uma situação nunca vista na história da igreja. E qual é a melhor posição nessa crise? É seguir Monsieur Lefebvre. Disso eu não tenho a menor dúvida. Persuadido que Monsieur Lefebvre fez melhor do que Monsieur Fellet, não tem nem comparação. E se a gente quer ficar fiel, guardar a nossa fé, não correr perigos, não digo que os outros perderam a fé, não digo isso, mas eles correm mais perigos do que aqueles que continuam na linha de Dom Lefebvre. Então o Padre Chazal é um desses, e ele foi ver Monsieur Fellet na época para dizer sua discordância, e teve a coragem de ficar na casa-mãe, onde morava Dom Fellet, durante 3 dias. Durante 3 dias ele ficou lá, convivendo e dizendo a Monsieur Fellet a sua discordância e o porquê de sua discordância. E depois, conversando com o Monsenhor Tissier de Mollaret, que tem bem melhor doutrina do que Monsenhor Fellet, então Dom Tissier falou para ele: mas Padre Chazal, não convém que o senhor, que é simples padre, se ocupe dessas coisas que são próprias dos bispos. Os bispos são os chefes, você é um soldado, um simples soldado. Nós somos os guardiães, os pastores. O senhor é mais uma ovelha. Você não tem a minha missão. Aí o Padre Chazal respondeu essa bela resposta: Monsenhor, quando os pastores se calam, os cães ladram. Ele falou: Monsenhor Tissier, eu não posso ficar calado. Monsenhor Fellet está levando a fraternidade e a tradição para um impasse, botando ela nas mãos de Roma modernista, de uma Roma ainda não convertida. Então nós esperamos com firme esperança de que Roma voltará a ser Roma,
mas por enquanto não é o caso. Então, Monsenhor, o Padre Chazal deu essa bela resposta, e ele, como já estava fazendo um apostolado na Ásia, ele então optou, ele podia voltar para a França, ele podia também, não sei, ir para os Estados Unidos, mas ele optou pelo apostolado o mais difícil, que é a Ásia, que é mais pobre, Filipinas especialmente. E lá ele construiu um seminário, e como ele não tinha muito material, nem muito meios de construir, e havia muito bambu na região, e tem bambu, ele fez um seminário de bambu. Quem quiser ver a foto, é só olhar. Um seminário, não sei quantos anos vai durar o seminário de bambu, mas por enquanto está de pé, e os seminaristas estudam lá, tem uma igreja, tem quartos, tem tudo, e então é lá que nosso amigo Jean-Marc Ligan está estudando, e agora então ele será ordenado diácono hoje, né? E será ordenado sacerdote no domingo, daqui a 8 dias. Então será um grande auxílio para o Padre Chazal. Eu conheci o pai do Padre Chazal, sua mãe também. Eles conheceram o nosso mosteiro quando estava bem no começo, lá na França. E, então tem recordações interessantes. Estão bem em família. Então o pai deles, desde sempre, na Fraternidade São Pio X, desde sempre conhecendo Monsenhor Dom Lefebvre. Então, uma família, né? Uma família que quer continuar o que eles aprenderam e viram na pessoa de Monsenhor Lefebvre, que é o grande bispo, é a grande referência. Verdade que agora se aparece o Monsenhor Viganò. Viganò está dizendo praticamente tudo o que Monsenhor Lefebvre dizia. Então é um grande reconforto ver que um outro bispo, que um arcebispo, se mostra em perfeita união de pensamento com Monsenhor Lefebvre, e utilizando termos iguais ou semelhantes para descrever a crise atual e a necessidade que nós temos de voltar ao que a Igreja sempre ensinou, voltar às suas cerimônias. Essa cerimônia que nós estamos realizando aqui, exatamente, não sei se algum detalhe que pode escapar ao nosso controle, mas ela é essencialmente as cerimônias que tinham em Econa, com Monsenhor Lefebvre, e é que ele tinha no seu seminário quando ele era jovem seminarista, em Roma, e assim por diante. A gente vai recuando no tempo, algumas pequenas modificações talvez tenham intervindo de detalhe, mas essencialmente os textos, tudo isso é a liturgia de sempre. Liturgia de sempre, a missa de sempre, liturgia de sempre, doutrina de sempre. E logo antes aqui de descer para a cerimônia, nosso amigo Marc Jun Ligan fez o seu juramento antimodernista. Então, talvez no retiro vai se fazer uma pequena explicação desse juramento, uma breve conferência talvez, estamos pensando ainda, e talvez até, eu não sei, algo que seja semelhante, para que cada um faça também um compromisso com a Igreja para rejeitar o modernismo. Então ele fez esse juramento. Tem a encíclica Pascendi, que é uma coisa, e tem o juramento, que é outra coisa. Os dois estão ligados, evidentemente, mas a Pascendi explica longamente, toma o seu tempo, né, para explicar a heresia modernista, enquanto que o juramento não. O juramento ele é longo, mas é bem mais curto, ele vai só diretamente nos pontos, e é muito interessante ver esse juramento e comparar com o que se ensina hoje e com a prática e o pensamento da Igreja modernista.
justamente condenada por esse juramento. Hoje é dia de Nossa Senhora, santo nome de Nossa Senhora, uma festa instituída em honra e para lembrar uma vitória dos católicos, das forças católicas, em Viena contra as forças muçulmanas. A Igreja sempre estará em combate. São Miguel Arcanjo, ele está em combate, combate contra o demônio e combate aqui na Terra também. Aqui na Terra contra todos aqueles que querem destruir a civilização católica, a presença de Nosso Senhor no mundo. Então, essa foi um grande combate. Os muçulmanos estavam a ponto de invadir a Europa toda, e essa vitória em Viena, na Áustria, lhes barrou a porta da Europa. E é semelhante, espiritualmente falando, ao que nós devemos fazer, ao menos rezar para isso, tentar dar a nossa cooperação para isso, porque o que os muçulmanos iam fazer fisicamente, os modernistas fizeram espiritualmente. Mas eles invadiram, mas eles podem ser postos, podemos fazê-los recuar com a graça de Deus. Deus pode fazê-los recuar. E os católicos, mais de uma vez, foram submetidos a essa ameaça muçulmana. E confiando em Deus, confiando no Santo Rosário, como em Lepanto, houve várias batalhas, Lepanto, depois Viena, depois outros lugares também da Europa, e sempre essa luta contra os muçulmanos. Não são nossos inimigos, não são nossos maiores inimigos, não são os piores, mas eles são terríveis. Eles queriam destruir tudo e hoje querem destruir a Europa e estão invadindo a França pouco a pouco. O que será da França, o que será da Europa, só Deus sabe. Então a festa de hoje é muito oportuna, muito de grande atualidade. Pedir a Nossa Senhora a expulsão dos muçulmanos, que eles voltem para a sua terra e não ameacem mais a cristandade. E mais do que os muçulmanos, vamos pedir a Nossa Senhora que expulse os modernistas, que dê de novo à Igreja Católica os meios de se santificar, de propagar a fé católica e de servir a Nosso Senhor. E se nós queremos a vitória sobre os muçulmanos, nós queremos a vitória sobre os modernistas, em grande parte Deus quer a nossa cooperação. Nossa cooperação leva a uma vida verdadeiramente católica. Devemos rezar o nosso rosário. Nós temos o rosário no sábado, né? Se não me engano, sábado, 4 e 6 horas. Venham rezar, porque é a nossa vida que está em jogo. Quando os muçulmanos estavam quase tomando a Europa, o Papa São Pio V pediu a toda a cristandade que se pusesse de joelhos e rezasse o rosário. E, enquanto isso, as tropas católicas foram enfrentar os muçulmanos com grande coragem. Eles tinham o sol em face, é uma batalha naval, então quando o sol está no olho dificulta enormemente, e eles falaram, não, nós vamos em frente. E o chefe foi de embarcação em embarcação, ou melhor, numa pequena barquinha, ele ia assim na frente de cada navio, e ali exortou a todos de dar sua vida por Nosso Senhor e ganhar a batalha. E eles ganharam. Foi uma vitória estrondosa da catolicidade. Se nós queremos também ver novas vitórias, nós devemos vir ao Rosário. Então não deixem de vir, tem um às 4 horas e outro às 6 horas. Podem escolher e rezem, sobretudo hoje, para que Nossa Senhora nos ouça e ela também dê a nosso amigo June Mark Ligon a graça de ser um santo sacerdote. Ele vai então receber essa ordem, vai cantar o Evangelho pela primeira vez da vida dele e assim vai se preparar para domingo, dia 20, receber o sacerdócio e celebrar a missa nesse altar. E ficará conosco alguns dias antes de voltar para as Filipinas,
onde todos seus amigos e fiéis o esperam com uma imensa alegria de ver um padre a mais formado no espírito de Dom Lefebvre. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.